Eu tinha entre 16 e 18 anos, quando um lance absolutamente comum em uma partida de futebol mudou a maneira como eu enxergava as pessoas e, principalmente, a maneira como eu enxergava a mim mesmo. Eu machuquei o tornozelo e fiquei caído no chão. Não foi uma entrada criminosa. Não acredito que alguém tenha tentado me machucar. Foi apenas um lance de jogo, daqueles que acontecem em qualquer partida. O que me atingiu não foi a entrada, foi o que não aconteceu depois. O jogo continuou. Ninguém se aproximou para perguntar se eu estava bem. Ninguém demonstrou a preocupação que costumávamos demonstrar quando outra pessoa se machucava. E, enquanto eu ainda estava no chão, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Não era um campeonato. Não estávamos enfrentando um time rival. Era uma partida entre pessoas que eu considerava amigas. Eu não esperava que encerrassem o jogo por minha causa. Uma contusão faz parte do futebol. Eu esperava apenas aquilo que tantas vezes havíamos feito pelos outros. Parar por alguns instantes, perguntar se a pessoa estava bem, demonstrar consideração. Mas, naquela noite, isso não aconteceu. E uma pergunta começou a surgir na minha cabeça. Qual era realmente o meu lugar entre aquelas pessoas? Para compreender por que aquela cena aparentemente pequena teve tanto peso, é preciso voltar um pouco. Eu era responsável por 2 horários naquela quadra, todas as segundas e quartas-feiras, começando às 9 da noite e terminando por volta das 11, algumas vezes perto da meia-noite. Era uma quadra particular do bairro. Descoberta, piso de cimento. Cada time tinha 5 jogadores e normalmente conseguíamos formar 3 ou 4 times. Eu organizava os horários, reunia as pessoas, recolhia o dinheiro e fazia o pagamento ao responsável pela quadra. Na maioria das vezes, eu pagava primeiro e só depois tentava receber de cada jogador. Como muitos de nós ainda éramos adolescentes e nem todos trabalhavam, algumas vezes eu também pagava a parte de quem não tinha dinheiro. Mas preciso ser honesto. O mais importante para mim não era o futebol. Eu gostava de jogar, mas o que realmente me levava até aquela quadra eram as pessoas. A resenha, as risadas, as histórias antes e depois das partidas. A sensação de estar presente, de fazer parte de alguma coisa, de ter amigos. Talvez, sem perceber, eu estivesse fazendo mais do que organizar um jogo. Talvez eu estivesse tentando garantir o meu lugar naquele grupo. Naquele período, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Na verdade, não era apenas dificuldade. Quando pensava em recusar alguma coisa, sentia como se estivesse cometendo um erro muito grave. Era como se dizer não significasse trair alguém. Como se eu pudesse deixar de ser aceito, amado, respeitado ou importante. Por isso, eu ajudava, organizava, pagava, estava sempre disponível e carregava uma esperança silenciosa. Algum dia, minhas boas ações e meus sacrifícios seriam percebidos, e então eu seria visto como um amigo de verdade. Naquela noite, antes de chegarmos à quadra, surgiu uma discussão sobre permitir que pessoas de fora do grupo participassem do jogo. Isso já havia provocado problemas anteriormente. Algumas dessas pessoas criavam confusão durante as partidas. Por isso, dei minha opinião. Eu era contrário à entrada de pessoas de fora naquele dia. Antes de chegarmos, aparentemente alguns concordaram comigo, mas, quando encontramos os demais e o assunto voltou, começaram os questionamentos. Eu mantive minha posição e a atmosfera mudou. Não houve uma frase única que explicasse o que estava acontecendo. Foi um conjunto de sinais. O tom, a distância, o tratamento durante o jogo. Pessoas que antes pareciam concordar comigo já não se posicionavam da mesma forma. E eu comecei a sentir como se tivesse cometido um crime, apenas por expressar uma opinião. O detalhe mais contraditório é que naquele mesmo dia eu havia pago a taxa de pelo menos 3 pessoas que eu considerava amigas. Eu podia pagar por elas, podia organizar o horário, podia garantir que todos jogassem, mas parecia não poder discordar. Foi nesse ambiente que aconteceu o lance e eu machuquei o tornozelo. Repito, não atribuo à pessoa que fez a entrada a intenção de me ferir. O lance foi normal, mas aquela interrupção me obrigou a observar a cena de outro lugar. Era como se, por alguns instantes, eu tivesse saído de mim e começado a me enxergar de fora. Eu me vi caído, vi
o jogo continuando, vi as pessoas pelas quais eu me esforçava e, quando me enxerguei naquela posição, não gostei do que vi. Percebi que estava de lado. Percebi que talvez estivesse forçando minha permanência naquele grupo. Percebi que o cuidado que eu oferecia não parecia existir da mesma forma do outro lado. Talvez eles nem compreendessem o significado daquela cena para mim. Talvez não estivessem conscientemente tentando me excluir, mas o efeito foi o mesmo. Alguma coisa que eu ainda não conseguia nomear havia quebrado. Eu me levantei, saí da partida e cedi minha vaga para uma das pessoas que estava esperando para jogar. O horário já estava pago. Não havia motivo para impedir que alguém ocupasse o meu lugar. Depois, comecei a voltar para casa. Eu morava perto e fui andando, com o tornozelo doendo. Mas, enquanto caminhava, percebi que a dor mais importante não estava no tornozelo, estava na imagem que eu fazia daquelas amizades. Durante aquela caminhada, comecei a sentir que o meu tempo naquele lugar, com aquelas pessoas e daquela maneira, havia terminado. Não foi uma decisão calculada. Eu não tinha conhecimento psicológico para compreender o que estava acontecendo. Não sabia falar sobre limites, autoestima ou necessidade de aprovação. Eu apenas sentia que precisaria trilhar um caminho novo. E esse caminho parecia muito solitário. Nos dias seguintes, continuei conversando com aquelas pessoas. Não rompi com todos. Não fiz um anúncio dramático e não decidi que todos eram meus inimigos. Mas eu já não conseguia sentir o que sentia antes. A resenha, as risadas e as histórias continuavam existindo, mas, para mim, já não tinham o mesmo significado dentro daquela estrutura. Pouco tempo depois, comuniquei ao responsável pela quadra que não ficaria mais à frente dos horários. Também avisei ao grupo que não jogaria mais. E, mesmo tomando uma decisão que eu sabia ser necessária, ainda me senti como se estivesse fazendo algo errado. Eu não consegui simplesmente dizer, não quero mais continuar. Inventei uma desculpa. Isso revela como a transformação realmente acontece. Eu tinha estabelecido um limite, mas ainda não conseguia sustentá-lo sem me justificar. Mesmo assim, mantive minha decisão. Algumas semanas depois, aconteceu uma coisa que nunca havia acontecido antes. Alguns deles foram até a minha casa para me chamar para jogar. Até então, ninguém precisava fazer isso, porque eu estava sempre disponível. Eu organizava tudo e, naturalmente, já estaria lá. Novamente, inventei uma desculpa para não ir. Mas dessa vez percebi uma diferença. Já não senti o mesmo desconforto ao recusar. Depois descobri que nem todos estavam pagando o valor combinado e que algumas pessoas haviam deixado de comparecer aos jogos. Com o passar de 1 ou 2 meses, os horários foram devolvidos e aquele grupo de futebol deixou de existir. Não posso afirmar que o grupo terminou porque eu saí. Existiam outras pessoas, outras decisões e outras circunstâncias. Mas sei que quando deixei de assumir a organização e o risco financeiro, aquela estrutura durou apenas mais algumas semanas. E existe um detalhe que me ensinou muito. Algumas das pessoas que faziam parte daquele grupo passaram a jogar em horários organizados por outros responsáveis. E nesses outros grupos, elas pagavam normalmente. Foi então que comecei a compreender que disponibilidade ilimitada não produz necessariamente gratidão. Algumas vezes, ela apenas ensina os outros a esperar que você continue assumindo aquilo que deveria ser responsabilidade deles. Isso não significa que aquelas pessoas fossem más. Muitas provavelmente nem pensavam sobre o que estavam fazendo. A conveniência pode se tornar um hábito sem que ninguém pare para analisar a relação. Mas eu também precisava reconhecer minha responsabilidade. Elas haviam se acostumado com um lugar que eu mesmo aceitei ocupar. Eu oferecia tempo, dinheiro e sacrifício, esperando receber em troca pertencimento. Só que a amizade verdadeira não pode ser comprada dessa maneira. Hoje reconheço que aquela decisão foi um divisor de águas na minha vida. Na época, eu não fazia a menor ideia disso. Eu não saí daquela quadra emocionalmente curado,
Não acordei no dia seguinte cheio de amor próprio e não passei imediatamente a construir relações perfeitamente saudáveis. No início, tornei-me radical. Depois de passar tanto tempo permitindo que os outros ultrapassassem meus limites, minha primeira reação foi levantar muros. Comecei a observar as pessoas com mais desconfiança. Em alguns momentos, provavelmente fui mais rígido do que precisava. Anos depois, encontrei na psicologia uma frase que me ajudou a compreender esse processo. Carl Rogers, um dos principais nomes da psicologia humanista, escreveu: "O curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, então posso mudar." Durante muito tempo, eu tentei mudar para ser aceito pelos outros. Mas a mudança saudável começou quando parei de negociar quem eu era para conquistar um lugar. Aceitar que eu tinha medo da rejeição não significava continuar dominado por esse medo. Significava reconhecer de onde vinham tantos sacrifícios, para finalmente poder escolher de outra maneira. Mas com o passar do tempo, fui aprendendo uma diferença que hoje considero fundamental. Nem todo mundo precisa ser meu amigo para receber meu respeito. Eu não deixei de falar com as pessoas que estavam naquela quadra. Não comecei a tratá-las mal, apenas passei a ser mais criterioso sobre o lugar que algumas delas ocupavam na minha vida. Depois, comecei a estender esse critério para todas as minhas relações. Se não podemos construir uma amizade verdadeira, eu ainda posso tratar a pessoa com educação, dignidade e respeito. O respeito que qualquer ser humano merece. Mas respeito não é intimidade. Educação não é amizade. Convivência não é confiança. E ajudar alguém não significa entregar a essa pessoa acesso ilimitado ao meu tempo, às minhas decisões e à minha identidade. Existe uma amizade bíblica que sempre me faz pensar nessa diferença. Em 1 Samuel, capítulo 18, Jonatas desenvolve uma amizade profunda com Davi. O texto diz que Jonatas amava Davi como a si mesmo. E aquela não era uma amizade sustentada apenas pela conveniência. Jonatas reconhecia o valor de Davi, preocupava-se com sua segurança e permaneceu leal mesmo quando essa amizade poderia lhe custar alguma coisa. Isso não significa que um amigo verdadeiro concordará sempre conosco ou resolverá todos os nossos problemas. Significa que, numa amizade real, a existência do outro importa, sua opinião importa, sua dor importa, e a relação não desaparece simplesmente porque em determinado momento você deixou de ser útil. Foi então que compreendi que respeito e amizade não são a mesma coisa, e que nem toda convivência precisa receber o mesmo nível de confiança. Eu também precisei abandonar uma conclusão perigosa. Durante algum tempo, pensei que as pessoas simplesmente não se importavam com ninguém. Hoje vejo que essa afirmação é ampla demais. Existem pessoas indiferentes, existem pessoas imaturas, existem pessoas acostumadas a receber sem perceber o custo suportado pelo outro, e existem pessoas capazes de amizade, reciprocidade e reparação. O meu trabalho não é condenar todas, é aprender a observar padrões e distribuir confiança de acordo com aquilo que cada relação realmente demonstra. Talvez você também esteja tentando conquistar um lugar por meio da utilidade. Talvez seja sempre quem resolve, paga, escuta, organiza e cede. E talvez exista dentro de você a mesma esperança que existia em mim. Um dia perceberão tudo o que faço e finalmente me amarão da maneira que eu preciso. Mas amor que precisa ser comprado com o desaparecimento de si mesmo cobra um preço alto demais. Você não precisa deixar de ser generoso. Precisa descobrir se sua generosidade nasce da liberdade ou do medo de perder seu lugar. Você não precisa abandonar todos ao primeiro sinal de frustração. Precisa observar quem consegue respeitar sua opinião, seus limites e sua existência quando você deixa de ser conveniente. Naquela noite, achei que estava voltando para casa porque tinha machucado o tornozelo. Hoje percebo que estava saindo de um lugar onde eu já não conseguia permanecer sem abandonar a mim mesmo. Eu não estava apenas deixando uma quadra, estava começando a abandonar uma versão de mim que acreditava precisar ser útil para merecer um lugar. E talvez essa tenha sido a lição mais importante. Eu não precisava deixar de amar as pessoas. Precisava parar de oferecer meus sacrifícios como pagamento antecipado por um amor que talvez nunca viesse.
Se alguma vez você também sentiu que precisava ser útil para ser aceito, escreva nos comentários. Respeito não é intimidade. E, se você quer compreender os padrões que dirigem silenciosamente suas relações e suas decisões, inscreva-se no Profundidade Mental. Aqui, nós não procuramos respostas confortáveis, procuramos enxergar com mais clareza.